E conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal Converso de Elevador, esse espaço criado especialmente para você que atua no segmento de elevadores e que atua também aí na área comercial. Esse é um quadro especial do movimento elevador, como vocês podem ver aqui, né? Então, o que que eu faço? Um episódio no mês, ele é dedicado para as elevadoras. Esse episódio é gravado no Zoom, porque eu convido também a participação das elevadoras, e para quem puder, para quem quiser compartilhar no ao vivo, elas podem entrar, mas só elas podem entrar. Então, por isso que é feito no Zoom. Se em algum momento alguma delas pedir para entrar, vocês vão ver eu aceitando as elevadoras aqui para que a gente deixe essa discussão mais rica, né? Mais cheia aí de informações. Qual que é o tema dessa conversa, né? Lembrando que faz parte do grupo das elevadoras. Então, a frase que é para reflexão, ela é a seguinte: se eu não sou honesta comigo mesma sobre as minhas intenções e os meus medos, então continuo repetindo o mesmo padrão de silenciamento que me ensinaram a aceitar. Da onde vem a inspiração dessa reflexão? De alguns livros e algumas discussões que eu venho tendo sobre esse mundo do silenciamento, muito focado, né, no trabalho das elevadoras, das mulheres aí que atuam no segmento de elevador, e também em outros silenciamentos que a gente vai discutir a partir de agora. Antes da gente começar, aquele agradecimento especial à Infoleve, minha parceira aqui no canal, que tem estado comigo desde o comecinho do canal e que permite que eu esteja semanalmente aqui para esse trabalho. Então, gente, para a gente lembrar, né, tem alguns lembretes aí para vocês. Lembrete. Na quinta-feira, ou amanhã estarei indo para BH, e na quinta-feira a gente tem o treinamento presencial sobre Spin Selling, em parceria com a Infoleve, em BH. Se você ainda não se inscreveu, dá uma olhada aí nas minhas redes sociais, porque lá tem as informações de como você se inscreve. Não adianta aparecer lá do nada, porque como é presencial, tem almoço, tem coffee, tem distribuição de brinde, é todo cheio das delicadezas, a gente precisa da sua confirmação, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, vem e vem trabalhar aí com a gente para a gente criar esse dia de muitas discussões das técnicas comerciais para negociações complexas. Quero agradecer, em especial, a uma elevadora que fez um encontro muito especial, que é a Andresa, a gente chama ela de Bia, porque é a Andresa Fabiana, da Transverte de Londrina. Ela promoveu a feijoada, a tradicional feijoada da Transverte, que comemora o aniversário da empresa e também o aniversário dela, né? Ela faz aniversário em setembro e a empresa também. Então, além dela convidar os clientes, colaboradores e amigos de Londrina para essa comemoração, ela convidou o grupo de elevadoras. E nós aceitamos, claro, né? Então, nós estivemos lá junto com a Bia, eu e a Flávia é também a criadora do movimento Elevadora, nós até discursamos no aniversário da Transvete, foi muito poderoso isso, então nós duas estivemos lá. Junto com a gente foi a Andréa Faber, minha parça aí, né, advogada, e que está sempre comigo aí nessas andanças pela área de elevadores e também pelas corridas. A Jaqueline, das TEC, inclusive estarei com as TEC esse final de semana, vou descer a serra lá na Baixada para a gente fazer um evento juntas, especial para os síndicos. Então, a Jaque estava lá, foi muito emocionante. A Carla também estava lá, a Carla Rosiane, né, parceiraça dos nossos trabalhos aí desde o CDE, então a Carla esteve com a gente, a Bruna, né, também esteve lá com a gente, participou de todas as nossas brincadeiras, as nossas comemorações, então assim,
foi extremamente especial. Eu fiquei muito feliz de poder estar aí com as elevadoras. Ah, e a Lari também, né? A Larissa, filha da Carla, que esteve com a gente. Então, foi muito, muito, muito especial. Bia, muito obrigada por ter convidado todas nós. Ah, e a Thaís, gente. Nossa, não posso esquecer da Thaís. Thaís de Indaiatuba, da Axi Prime. Nossa, Thaís, obrigada por você ter me acolhido, né? Tanto no grupo, porque eu sei que Thaís, Bia e Flávia são super amigas, super íntimas, e elas estão aí me incluindo nesse grupo de amigas. Bom, vamos falar sobre isso, então? Vamos falar sobre o silenciamento aí do que é o nosso tema específico para mulheres, mas de muita valia para os homens também, tá? Então, por isso que eu convido, né? Esse episódio fica disponível para todo mundo, então eu convido você, homens, também, a fazer uma reflexão sobre isso, tá? Eu fiz uma sequência de pensamento e que eu vou acompanhar aqui para vocês poderem ir seguindo comigo, tá? Então, quando a gente pensa, né, nessa frase, o que a gente está querendo dizer? E aí eu vou trazer um pouco de inteligência emocional para vocês, de psicologia positiva, de tudo isso que eu venho estudando muito, que eu venho me aprofundando, para ficar cada vez mais afiada nos treinamentos que eu faço aí, tanto de comportamento do consumidor, quanto também de comportamento das lideranças. Eu só vou tomar meu cafezinho, gente, que ainda tem café aqui, e essa semana tem sido tão puxada que eu estou precisando de um café para poder tá afiada, né? Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente precisa pensar quando nós estamos falando de silenciamento, né? A gente precisa entender que o silêncio, né, externo, aquilo que me faz calar, né, que é o silêncio externo, né, ele nasce de um silenciamento interno que eu mesma faço comigo mesma, tá? Então, eu vou trazer uma ideia para que você possa refletir comigo. Quando eu não preciso ler, eu tiro os óculos, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que você faz parte, né, de uma família em que foi silenciada, né, não pôde se manifestar desde sempre, tá? Então, uma família, por exemplo, de uma camada social mais vulnerável, né? Ou então que sofria um racismo, né? Algum preconceito que toda vez que você ia se manifestar, alguém não considerava, não levava em consideração a sua opinião, o seu lugar no mundo, né? E isso era uma coisa tão importante de acontecer, quer dizer, tão forte, né, de acontecer, que isso determinou a forma de você se posicionar no mundo, tá? Então, você ia para a escola e você era silenciada pelos seus colegas. Você chegava em casa e você era silenciada pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos. Por quê? A sua opinião ou era infantil, ou a sua opinião não tinha nada a ver, ou a sua opinião era de mulher, e mulher não sabe, né, como o mundo acontece, né? E você foi aprendendo de que para não sofrer, para você não entrar em conflitos ou intrigas, era melhor você ficar quieta e você se silenciar e não falar com o externo. No primeiro momento, esse silenciamento, ele pode trazer reflexões internas, né? Por quê? Tem que ficar quieta? Por que será que eu não posso me manifestar? Por que tem pessoas que se consideram mais ou melhores do que eu? Então, no primeiro momento, existe, sim, esse questionamento que é super positivo. Isso se torna uma coisa muito forte, muito repetitiva e agressiva, a gente passa a acreditar que realmente a minha opinião, a minha posição no mundo não importa. E eu tenho acompanhado, né, graças ao trabalho que eu faço hoje, muitas pessoas que têm comportamentos, que têm dificuldade para falar em público, pessoas que têm dificuldade para se posicionar numa situação
mais complexa, quando me conta como que foi a infância, como que foi o desenvolvimento social, aparece muito esse silenciamento. Então, quando eu trago essa questão do silenciamento interno, é para você se questionar o que está te impedindo de se posicionar no mundo. O que te impede de subir no palco de uma feira, de um evento, e você não dá o recado que de fato você acredita, né? Por que que você muitas vezes foge da oportunidade de mandar a sua mensagem? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas pessoas acreditam que eu sou extremamente extrovertida, né? Que eu consigo lidar muito bem com falar em público e tudo mais, né? Mas, de verdade, isso não é o que acontece comigo, tá? Eu sou uma pessoa tímida, né? Eu tenho as minhas vergonhas e tudo mais. Mas eu aprendi que se eu não falar, alguém vai falar no meu lugar. Se eu não colocar a minha mensagem, a minha narrativa, aquela que eu acredito, alguém vai falar por mim. Então, muitas vezes eu prefiro me expor, às vezes não ir tão bem, mas colocar aquilo que eu acho que precisa ser falado. Então, quando a Bia, né, quando a Andresa da Transverte chegou para mim e falou assim: Ó, tem uma surpresa, né? Eu vou te chamar para você falar sobre as elevadoras aqui para as minhas clientes, né, para os meus convidados. Na hora eu fiquei morrendo de timidez, né? Porque eu não tinha combinado com a Andresa, né? Eu não sabia se eu ia falar alguma coisa que de repente poderia não casar ali com aquela sociedade que eu estava sendo apenas convidada, eu não era uma anfitriã, estava sendo convidada, eu não conhecia, né, anteriormente aquelas pessoas. E os discursos da elevadora são discursos feministas, né? Tudo bem que não são feministas assim, de extremo feminismo, né? São discursos feministas, como eu estou falando agora para você gente que não curte, que não gosta, que acha que isso não traz benefício nenhum aí para a sociedade, tá? Tudo isso passou na minha cabeça rapidamente, tá? Então, se eu tivesse deixado isso me silenciar, eu não teria feito o discurso ali. E realmente eu fiquei extremamente emocionada, fiquei muito feliz da Bia ter me chamado para falar sobre o projeto, sobre o movimento, né? Também fiquei muito feliz de poder chamar a Flávia e mostrar, né, que a Flávia faz parte dessa ideia desde o começo. Ela me ajudou a idealizar. E muitas vezes, como eu falo mais, como eu vou mais para frente das câmeras, eu acabo imprimindo a minha imagem aí nas elevadoras e a Flávia é o coração disso aqui. Então, isso é o que a gente quer dizer quando a gente comenta, né, sobre o silenciamento interno, e eu gostaria muito que você se refletisse. Daqui a pouco a gente vai falar aí do nosso segmento de elevador, tá? O próximo, né, que esse silêncio não é natural, ele é aprendido. A gente aprende esse silenciamento, né? Principalmente através da vergonha, né? Eu tenho nos treinamentos que eu faço, né, uma parte que eu comento como a vergonha ela é poderosíssima, uma arma poderosíssima de silenciamento dos oprimidos, tá? Então, se você pensar o que é o bullying, né, você vai perceber que o bullying é uma forma que as pessoas que estão ou em maioria ou se sentem mais fortes elas usam para expor as vergonhas daquelas, daquelas outras pessoas que são consideradas como ou minorias, ou vulneráveis, ou minorizados, tá? Que tem diferença, né? Então, numa sala em que nós temos, sei lá, 6 mulheres, né? E 4 homens, as mulheres não são minorias, né? Não são a minoria. Mas se esses 4 homens se sentem poderosos o suficiente para mandar na turma, as mulheres são minorizadas. Então, essa é a diferença da minoria para minorizado, tá? E a vergonha é uma arma poderosa,
né, dessas pessoas que estão ali mandando controlar essas pessoas que são minorizadas, tá? Por que que isso acontece? Porque a vergonha social, ela dói fisicamente. Então, existem isso que eu mostro nos meus treinamentos, né? Existem imagens do funcionamento do cérebro que quando uma pessoa está exposta à vergonha, a dor que ela sente, né, age no mesmo lado do cérebro que quando você bate o dedinho na quina da sua cama, da cadeira, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, é uma dor física. E quando a pessoa sente essa dor física, essa vergonha social, ela vai ter alguns caminhos para seguir. Um dos caminhos é o ataque, né? Então, a gente viu naquele filme Adolescência, né, que aí o Felco acabou até trazendo de novo, né, na discussão aí dessa coisa da série, né, da adolescência, mas lá na adolescência a gente claramente vê essa reação de ataque de grupos que estão sendo expostos à vergonha, tá? Então, isso pode acontecer, isso pode ser uma reação. A segunda reação possível é a fuga, né? E isso é bem comum acontecer com as mulheres. As mulheres, normalmente, que são colocadas, são expostas à vergonha, elas tendem a fugir, a se esconder, né? Porque elas se sentem é, frágeis o suficiente para não combater aquilo que está acontecendo com elas. São raras as mulheres que conseguem enxergar o seu poder, o seu tamanho socialmente, que elas conseguem lutar contra esse silenciamento. Veio na minha cabeça assim, muito rapidamente a Carolina Dickmann, né, por conta da lei da Carolina Dickmann, quando ela teve as imagens dela expostas, né? E aí ela foi para cima, para trás da lei. Mas isso é muito raro acontecer, né? Ou então Maria da Penha, né, que tem a lei, né? Normalmente, o que a gente mais vê são pessoas que se escondem, né? Elas fogem para não passar novamente por aquela dor. Isso é terrivelmente uma forma de silenciamento. Se bem que a fuga também é, né? Porque ao invés da pessoa combater aquilo que ela está sendo exposta, ela acaba muitas vezes se tornando o agressor de pessoas que são mais vulneráveis do que ele, tá? Isso é uma forma de reação também, né? A esse excesso de silenciamento, tá? E aí você repete aquilo que foi feito com você. Então a gente tem a fuga, né? A gente tem a reação, o ataque, que a gente já falou, e a gente tem a paralisia, que também é bem comum acontecer com nós mulheres. Então aí a gente entra no mercado corporativo. Eu vejo muitas vezes mulheres extremamente silenciadas, várias histórias de silenciamento, e elas simplesmente paralisam. Elas não fogem da raia, continuam trabalhando de segunda a sexta, no mesmo horário, ou de segunda a sábado, né? Aquelas que atuam no 6 por 1, né? Mas elas não reagem, né? E muitas vezes essas mulheres, elas acabam se associando com os poderosos, com aqueles silenciadores. Não que elas concordem com os atos, mas porque elas se sentem impossibilitadas de lutar contra eles. Então, elas acabam reproduzindo os mesmos diálogos, as mesmas frases, e aí isso se perpetua, tá? Então, essa é uma reflexão que eu queria que você fizesse, né? Que mesmo que você não é mulher, muitas vezes na empresa em que você atua, você pode estar nessa posição, né? Ou então, as empresas conservadoras, muitas vezes, elas são, né, esse grupo colocado numa exposição desnecessária por alguns grupos poderosos, tá? Então a gente precisa olhar para isso e entender de onde está vindo esse silêncio. O próximo ponto é: se eu não nomeio meus medos e intenções, eu reforço esse aprendizado. E aí, isso tem tudo a ver com os treinamentos, com as rodas de conversa que eu faço,
inclusive ter a ver com as elevadoras. Eu faço ao contrário, porque aqui é espelhado, tá, gente? Então, as elevadoras está aqui, né? Eu preciso nomear aquilo que eu estou sentindo. Eu preciso dar nome para as agressões que eu sofro, né? Por isso que é tão importante, apesar da gente falar, agora tudo tem nome em inglês, né? Mas para esses comportamentos de silenciamento que muitas vezes a gente não leva, a gente nem percebe, só que eles estão nos silenciando, né? Principalmente nas relações tóxicas, sejam as relações entre pares, né? Que pode ser hétero, homem, mulher, ou então homossexual mesmo, homem com homem, mulher com mulher, ou até mesmo as relações de líderes, de gestores, de donos de empresa com seus colaboradores, tá? Quando existe uma relação de poder, né, e existe um silenciamento do outro, né, isso precisa ser nomeado para que isso seja percebido e trabalhado, tá? E o que a gente percebe é que nós, mulheres, fomos criadas durante toda a nossa vida, né, para sempre calar. Quantas de nós não ouvimos, né? Engole esse choro. Obedece seu pai, porque ele sabe o que ele está falando. E muitas vezes, né, o que o pai estava fazendo, e quando eu falo pai, pode ser a mãe, pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser uma tia, né? O que aquele adulto estava fazendo era extremamente injusto, né? E por um silenciamento de respeito, né, a gente precisou aprender a não se proteger. Então a gente calou, engoliu o choro e aceitou muitas vezes uma enorme injustiça, né, que foi feita em relação a gente, né? Eu me lembro de um caso que aconteceu comigo que me marcou demais, tá? É, minha mãe é super jovem, né? Eu nasci, minha mãe tinha só 18 anos, então na minha adolescência, minha mãe era uma mulher muito jovem, tá? Por muitas vezes muito amiga, né? Então muito próxima, ela tinha um diálogo muito bom comigo na adolescência, tá? Então a gente falava de muitas coisas, né? Ela era uma mãe que orientava, inclusive minhas amigas, minhas colegas, porque ela não era da geração anterior, né? Que a geração anterior, a da minha avó, por exemplo, era muito mais cheia de tabu, tá? Então, colocado isso, né? Eu sempre acreditei que minha mãe seria o meu poço de segurança, né? Meu porto seguro, ali, a pessoa que iria me defender contra tudo e todos, tá? Mas logo de cedo eu começava a perceber que nem tudo ela ficava do meu lado. Principalmente, depois eu fui nomear, naquela época eu não sabia, né? Quando havia uma situação de machismo, né? Nessas situações, ela não ficava do meu lado, ela nem sempre me protegia, tá? E naquela época eu não entendia muito bem, eu achava aquilo extremamente injusto. Como a minha melhor amiga, aquela pessoa que eu sempre considerei que iria me proteger contra tudo e todos, naqueles momentos ela não ficava do meu lado, tá? Depois eu fui nomear, né? E sim, ela foi criada num sistema machista, como eu também fui, então muitas vezes eu sou machista, tá, gente? Eu reconheço, tá? Até porque eu falo, né? Quem diz assim, eu não sou racista, é. Eu não sou machista, é. Quem fala que não é, porque é, tá? E todos nós somos, porque nós fomos criados nesse sistema. Então, fechado esse parênteses, tá? Voltando, né? Então, uma vez eu namorava, né? Aquele brinco de rua, sabe? Nada sério, né? Com um rapaz, sim, menino, a gente devia ter 13, 14 anos, né? Era aquele namorico de mão na mão, né? A gente era muito, muito inocente naquela época mesmo, né? E uma vizinha, tá? Que era parente da parente, era até parente da minha família, mas ela era uma vizinha. Ela se sentiu, né, íntima o suficiente da minha mãe, né? Eu preciso tomar cuidado para não dar nomes, gente. Vai que essa pessoa, né,
tá aí ainda, né? Hoje ela deve estar com 75 anos, mas tem as filhas, né? E os filhos, né? E como as pessoas sabem onde eu morei, então vai rapidamente associar, então não posso falar nome. Mas ela se sentiu íntimo o suficiente para falar para minha mãe que ela não deveria deixar eu brincar na rua, porque na rua as meninas eram muito, naquela época a gente usava um termo, tá? Galinha. As meninas eram muito galinhas, que as meninas ficavam se pegando e se amassando com os meninos na esquina, tá? A mãe veio denta para cima de mim, né? Porque isso é absurdo. Você quer ficar falada, você quer ficar na boca do povo, quer namorar com você se esfregando com os meninos, de ficar na rua e nananana. Eu achei aquilo extremamente injusto. Só para contextualizar, pessoal, eu morava numa rua mesmo, tá? Não era um condomínio, era uma rua, mas uma rua de vila, de bairro. E a rua era o nosso playground. Então, se eu não pudesse sair na rua, eu não tinha onde brincar, porque meu pai era pobre, a gente morava no antigo BNH, tá? Eram casinhas pequenininhas, com quintais minúsculos, né? Então, não tinha como brincar dentro de casa. Ou ia para a rua, de casa. E naquela época nem existia celular, telas, tinha televisão. A televisão colorida tinha acabado de mas era só canal aberto, né? Não tinha ainda nem DVD, CD, fita cassete, né? Então, imagina a injustiça, né, de você proibir uma criança de seus 13 anos de brincar na rua, porque uma vizinha veio dizer que a filha estava se esfregando com os meninos. Foi muito injusto. E a mãe não me protegeu nesse momento, né? O que que eu esperava da minha mãe? Naquela época eu não sabia colocar em palavras. Ela falou assim, olha, você pode falar o que você quiser, né? A minha filha vai sair na rua, ela vai continuar brincando com seus colegas e se ela está se esfregando ou não, essa responsabilidade é minha, não é sua, sua fofoqueira, essa idiota, né? Então, e aí eu fiquei de castigo, tá, gente? Fiquei de castigo por um tempo, até esquecer essa história, né? Mas ela sempre falava assim, quando eu ia sair: Ei, olha, lembra aí, você não vai querer ser a galinha da família. Olha que comentário preconceituoso, tá? Então, isso é uma parte do que eu estou falando, é, desse item. A gente tem que estar muito atento, né? Ele é um silêncio aprendido, e se eu não nomeio, se eu não dou nome para esses medos, eu reforço esse aprendizado. Então, eu coloco isso para vocês, e eu trabalhei muito esses pontos na terapia, tá? Eu vou sempre, que é um lado também bem complicado, né? Tamponar os meus desejos por medo de ficar falada, por medo de ser a galinha da turma, a galinha, né? Então, olha que absurdo, né? Como isso vai se interiorizando. Então, vou fazer uma conexão do que a gente convive aí, né? Esse tipo de comentário poderia me formar a ponto de eu não me expor num palco com medo de parecer, né, alguma desonestidade, né, porque a mulher não pode ser só honesta, ela tem que parecer honesta, que está por trás desse comentário da vizinha da minha mãe, tá? E da postura da minha mãe. E a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, e perder a oportunidade de dar os treinamentos que eu dou, as palestras que eu dou, e atingir milhares de pessoas, né? Olha como as coisas criam consequências sem a gente perceber, tá? Atrás disso, gente, existe sim uma intenção de calar as pessoas que podem revolucionar aquilo que a gente gostaria de, de não, né, de não causar algum problema. Olha, eu acabei de ver aqui alguém me esperando na sala. Será que eu marquei 3h30 e entrei 3 horas? Vai ser legal porque a gente já começou aqui a conversar,
Vamos ver quem que entrou aqui. Ah, é a Bia! Nossa, Bia, estava Cheguei! falando de você aqui. Cheguei! Bia do céu, falei tanto de você até agora. Ah, é? Agora eu Meu Deus do céu! Espero falei, que falei sim. muito bem, muito bem. É, para que vai ficar gravado, tá, Bia? Tá Uhum. gravado, então depois eu vou pôr lá no canal. Gente, a Bia é a Andresa que eu estava falando, às vezes chamo ela de Andresa, às vezes chamo de Bia, da Transverte, que fez o aniversário, fez a tradicional feijoada da Transverte e convidou, né, os clientes, as clientes da Bia, que são pessoas incríveis, né? É, tinha familiares da Bia também, tinha os colaboradores da Bia, que foi muito legal a gente conhecer todo esse pessoal, e também chamou as elevadoras. Ela foi lá e falou para mim assim, tem uma surpresa, você vai ter que discursar no meio. Eu estou contando isso, Bia, porque eu estou falando de quando o silêncio faz a gente se calar e não propagar as nossas mensagens, né? E quando eu vou para o palco ou pego um microfone, às vezes as pessoas pensam que eu sou sem vergonha, que eu vou com carão. E não é. Na hora que você me pediu, eu fiquei morrendo de vergonha. Falei, gente, o que eu vou falar? Será que os clientes da Bia vão gostar de mim? Né? Mas eu enfrento, eu vou, né? Dar o microfone, por quê? Porque eu acho que quando a gente não dá a nossa mensagem, alguém entra no nosso lugar e dá a mensagem que a pessoa quer. A gente precisa sim ocupar os nossos lugares. E você ocupou um lugar lindo, fantástico na feijoada, de promover esse encontro aí, né? Fala um pouquinho, Bia, por que a ideia de fazer, né, esse encontro, de misturar pessoas de várias tribos é muito corajoso. Tem empresa de elevador que não tem essa coragem de colocar os clientes no mesmo lugar, de trazer fornecedores, de colocar os colaboradores. E você fez com uma maestria tão linda. Conta pra gente um pouquinho esse outro lado. Hum. Olha, Kátia, acho que você me conhece um pouquinho para saber que eu sou essa pessoa emocionada, né? E eu não, se eu te disser assim, o que que eu pensei, eu só pensei em contar essa história, assim, né? Em festejar, em celebrar. E junto com os meus clientes, porque uma empresa só existe porque existe clientes, então eles são peças fundamentais do negócio. Então, eles já estavam esperando, né, que houvesse alguma coisa assim, porque a Transverte já tem o hábito, né, de celebrar. Há alguns anos atrás a gente fazia a festa julina, depois a gente deu uma parada com a festa julina e fizemos os 30 anos da empresa, os 31 agora. E por que das elevadoras, né? Porque a gente criou realmente essa conexão, essas mulheres, cada uma com a sua história, cada uma com o seu jeitinho, e a gente se socorre daqui, se socorre dali, e troca ideias, não. E essa relação ela acabou passando um pouquinho, né, só do profissional e a gente se conectou. E por que não trazer, né, convidá-las para vir festejar comigo, lembrando que a Transverte faz aniversário junto comigo. Então, são duas comemorações, né? A da pessoa física e da pessoa jurídica. A pessoa física, é lógico, chamou os amigos, os familiares, que estavam lá. A pessoa jurídica chamou os clientes, os fornecedores, os colaboradores. Mas tudo isso se funde, né? Você esteve lá, você viu, é uma fusão de tudo isso. É cliente amigo, né? É amigo que vira cliente. São as elevadoras que se tornaram assim uma irmandade, digamos assim, né? Boa, gostei.
que a gente realmente se apoia, não só no segmento, mas nas dores que é ser mulher, porque a primeira coisa que a gente compartilha, né, todas nós somos mulheres. Então a Exatamente. gente já tem. Ô, Bia, e eu vi também assim uma conexão das próprias elevadoras com os seus clientes, né? Tanto os clientes mulheres, mais, claro, porque é isso que você está falando, a gente compartilha de sermos mulheres, né? Então a gente tem as mesmas dores, mas com seus clientes também. Isso foi muito legal de ver, né? Como tem conexão, mesmo estando em estágio. Eu estava com a Flávia, que é do Rio de Janeiro, nós estávamos com a Thaís, que é de Indaiatuba, aqui de São Paulo, né? A Jaque, que é do litoral de São Paulo, quer dizer, ainda assim teve uma conexão tão bonita com as pessoas ali, achei muito legal isso também, né? é, eu achei isso muito bacana, principalmente porque o que começou a acontecer, né? As elevadoras. As minhas clientes que me acompanham nas redes sociais começaram desde então do movimento da feira, que teve o painel das mulheres, e desde que a gente começou a divulgar esse movimento, elas vinham me perguntar. O que é esse movimento das elevadoras? O que é, né? E, inclusive, me chamam. Ah, é elevadora lá, enfim. E isso pegou. Então, é, quando eu vi você ali, né? E eu falei, mas por que não dá a palavra para quem, né? Para uma das idealizadoras, que é você e a Flávia, falar o que é ser uma elevadora. E sim, no bate-pronto ali, né? Porque eu acho que funciona melhor quando a A gente gente, super se emocionou, a Flávia se emocionou, eu me emocionei, foi muito lindo. né? Por Ô, quê? Por que a gente gente, não falar? o usuário do Zoom que está aqui, quem que é? Tá vendo? Tem uma pessoa que está como usuário do Zoom aqui. É você que está mandando para a gente o chat aqui. Não tem quem entrou com a gente. Não sei. Vamos ver quem está aí, hein? É a Thaís, eu também falei da Thaís, gente. Thaís, veio para comigo. A gente estava falando de você. A gente falou de você. E eu falei de você também antes da Bia entrar, tá? Eu entrei mais cedo e comecei a trazer um pouco da discussão, tá? Qual que é o tema hoje, Bia, que eu trouxe aqui para a gente poder falar, tá? A frase é: se eu não sou honesta comigo mesma sobre as minhas intenções e os meus medos, então continuo repetindo o mesmo padrão de silenciamento que me ensinaram a aceitar. E amarrar essa coisa com que você acabou de falar, só para você entender o ponto que eu estava quando vocês duas entraram, tá? Eu estava contando para eles que muitos silenciamentos que a gente passa na vida adulta, nós aprendemos quando criança. Então, eu tinha uns 13 anos, eu morava num bairro bastante simples aqui de São Paulo, numa vila, tá? E a gente brincava na rua. Não tinha playground, não tinha as coisas de hoje, né? Era na rua mesmo. E uma vizinha, que também era parente de terceiro, quarto grau da minha mãe, chamou a minha mãe e falou: Olha, se eu fosse você, eu não deixava a Kátia brincar na rua, porque as meninas estão ficando mocinhas e elas ficam se esfregando com os meninos na rua. Então ela pode se tornar a galinha da rua, que naquela época a gente usava galinha, né? A É gente verdade. usava esses termos, né? E isso não é bom, isso pega mal. E a minha mãe, que eu achei que fosse super me respeitar, que fosse super me proteger, porque minha mãe era bastante próxima de mim, na época eu não entendi, eu só fiquei muito chateada, achei muito injusto, mas eu não sabia o que que era, né? Era o machismo, tá? Ela se colocou ali, me colocou de castigo, falou que eu não ia mais para a rua, não me perguntou se eu ficava me esfregando, porque ela já tinha certeza, porque a vizinha falou, né? Tá, com fama de galinha, na rua. Se a gente não fala sobre isso, se a gente não dá nome, se a gente não comenta sobre isso, no futuro, isso pode nos afetar de várias formas. Delas é ter vergonha, por exemplo, de me expor. Então, quando você me deu
teve microfone, tá, gente? Foi discurso chique, assim. Então, ela me deu microfone. Tivesse internalizado aquilo que minha mãe falou lá atrás, eu podia ter uma vergonha tão grande que não ia me permitir nem me expor desse jeito ali para aquele público. Porque quando a gente fala, né, de galinha, safada, se esfregando, o que a gente está falando, né? Do poder da palavra da mulher, do corpo dela, do como ela está se expondo, como ela está falando. Então, a gente às vezes, tem comportamentos externos que a gente não sabe de onde veio. Pode ter vindo de comentários como esses, né? Então, eu trouxe essa discussão aqui para a gente poder discutir um pouco, né? Quais são os possíveis medos lá de trás que estão tentando nos silenciar, mas a gente não tem deixado. Bia, eu sei que você mudou muito, né? Eu sei que você tem aí conquistado muita coisa nos últimos anos, né? Não só por conta das elevadoras, das nossas trocas, mas antes disso mesmo, né? Silenciava antes que não te silencia mais, que você vai para a luta. Eu acho, Kátia, que assim, eu fui trabalhando, eu sempre fui, você falou de um caso da infância, né? E eu tive também uma situação, eu lembro, né, como se fosse hoje, minha professora da primeira série, né? Que o dia que eu fui me expor lá, que eu sabia, ela tirou sarro e foi toda a turma, sabe? Eu errei. Então eu levantei a mão, eu falei, eu sabia, e eu lembro que ela falou assim, quem sabia fazer o número 9. Eu levantei a mão, que eu sabia fazer o número 9. Quando eu cheguei lá para desenhar o número 9 na lousa com giz, o giz, eu fiquei assim, o giz quebrou e a perninha do 9, ao invés de sair bem na lateralzinha, saiu um pouco, eu coloquei ele assim. E ela Ai, olhou que para mim e dó. falou assim: Você era muito. Isso não é o 9." E ela foi lá e fez um boneco palito e falou para mim que se eu não soubesse da próxima vez, que era para eu não me manifestar. E a sala toda riu do boneco palito. Então, aquele momento fez com que eu tivesse realmente muita vergonha de me expor, e mesmo sabendo a resposta, eu me calava. Nossa, que dor. Isso, e eu sabia, muitas vezes sei, né, a resposta, e eu me calava. E aí eu fui trabalhando isso em terapia, e assim, eu não sei, né? Cada um tem a sua crença e tudo mais. Há alguns anos atrás eu passei por uma terapia de regressão. Eu busquei uma terapia de regressão. E essa terapia de regressão me levou a esse momento. E lá, e lá foi feito, né? A terapia consistia em eu trazer essa professora ao palco e perdoar ela para que. E a partir daquele momento eu entendi que aquilo não me definia. Então eu fui mudando, sabe? Fui buscando é, mudar e resgatar a minha essência. Que a minha essência, Kátia, é aquela menina que puxa um microfone e canta. Então, você vivenciou ali naquele momento, é, tipo, resgate mesmo de uma pessoa que eu era na minha infância e que eu deixei de ser. E eu fui buscando isso. Então, hoje eu já não tenho mais aquelas travas que eu tinha antigamente, mas porque eu fui buscar autoconhecimento, né? De todas as formas possíveis. Era na terapia holística, numa terapia de regressão. No mapa astral, que a gente também Tomar gosta, tá, gente? A Bia me ensinou a gostar, é bem interessante. Então, mapa astral. Então, é, eu fui me reconectando com o meu ser interno, que a gente chama, né? Com a pessoa com que eu nasci para ser as pessoas, né? As vivências da gente às vezes vai nos maltratando e a gente vai se encolhendo. Mas eu fui resgatando isso, buscando resgatar, né? Você falou um negócio que eu tinha acabado de explicar, e que eu vou trazer de novo porque faz muito sentido, tá? A vergonha, expor o outro, é uma das principais ferramentas que o abusador utiliza para ele continuar no poder.
né? Então, toda vez que alguém usa a arma da exposição para te expor e te envergonhar, né? Ele está tentando ganhar poder sobre você. E isso que acontece, por exemplo, no bullying, né? Então, o que que o bullying é? Nada mais é do que uma pessoa que quer ficar no poder, ou ela sente essa necessidade, ela vai usar uma ferramenta de exposição do outro, né? Expondo aquilo que às vezes é um defeito físico, às vezes é uma aparência que não é a padrão, às vezes é o tom de voz, ele vai usar alguma coisa para expor aquela pessoa ficar com vergonha e assim ele continuar no poder. O problema do bullying, né, emocionalmente, é que quando você sente vergonha, essa dor, ela é registrada numa parte do cérebro que é a mesma dor de quando você bate o dedinho na quina da cama. O cérebro é exatamente ali, sabe? Você já fez até essa cara, né? Exatamente essa dor, onde ela registra no cérebro é a dor da exposição social, que é da vergonha. A partir do momento que isso ficou marcado, ele está marcado lá no nosso inconsciente. Então, quando você fala da regressão, é muito poderoso isso, né? De você conseguir voltar e identificar qual foi o dia que aquela vergonha ficou registrada no seu inconsciente. É muito poderoso isso, né? E aí, um próximo ponto é a gente poder nomear esse tipo de agressão que a gente sofre, né? E aí eu queria trazer um outro componente, né? A gente passa por várias agressões no dia a dia, né? Então a gente passa por agressão muitas vezes do companheiro da companheira, dos filhos, né? Que teve até um caso aí recente, né? De uma mãe que falou que não aceita que o filho tenha aquele comportamento. A Luana Piovani, tá, gente? Quem tiver com interesse, procura, porque é bem interessante o que ela falou, né? Mas a gente passa também, muitas vezes, de colegas de trabalho, às vezes de outras mulheres, a gente passa por essa agressividade também de outras mulheres, que no fundo tem esse mesmo objetivo, de fazer que a gente passe vergonha e intimide a gente para que a gente não possa dar a resposta à altura, né? Então, eu queria isso para conversa, né? Já que a gente está falando de ambiente comercial, de ambiente corporativo, né? Muitas vezes, Bia, eu senti que as pessoas queriam me calar pela vergonha, né? Ah, você fala demais. Ah, você não sabe o que você está falando. Ah, seu inglês é muito ruim. Ah, você já sentiu isso de pessoas que vão usar disposição falar mais alto e chamar atenção quando você está num público, e aí as pessoas meio que olham para você, o que está acontecendo? Ou então fazer um comentário meio tóxico da roupa que você está usando, às vezes até não tom de elogio, tá? Mas ela é um elogio meio cínico, de pôr assim, ah, você não está muito bem vestida para a ocasião. Sentiu alguma exposição Uhum, assim? uhum. Tem algumas situações que a gente passa, né, Kátia? Que eu, é, durante a vida, né, principalmente a gente que trabalha num segmento, né, predominantemente masculino, a roupa, se você tá arrumada demais, não é adequada. Se você está desarrumada demais, também não é adequado. É, Só que hoje eu paro e penso, essas coisas não definem mais, né? Não me definem mais. Então eu resolvi assumir, quem realmente eu sou. E sem me preocupar muito com o que vão falar. Então passei muitos anos, né, preocupada, sem falar, sem me manifestar ou me escondendo né? E quando eu resolvi mudar e
eu vi que eu fui bem recebida, que o meu medo de ser rejeitada, o meu medo de ser ridicularizada, né? Quando me vinha à mente aquela criançada toda rindo, aquilo foi embora, porque as pessoas começaram a gostar dessa, mais dessa minha versão e apoiar mais essa minha versão do que aquela versão mais tímida, mais acanhada, mais quietinha, mais, enfim, eu acho Ô, que ô, Bia, e aí tem um outro, a Flávia está entrando, tá? Oi, Flavinha, você está entrando, já estamos aqui no diálogo. Vem Oi, participar com a oi. gente. Tudo bem? Te gravando, tá? Só para você saber que a Tá gente está certo. gravando aqui o Tô nosso, chegando. Hoje tô quietinha daqui, tô só acompanhando vocês, pode ser? Pode ser. Mas você responde uma coisa para mim daqui a pouco? Claro, eu respondo sim. Então tá bom, não precisa abrir a câmera, não, fica tranquila, tá? Bom, Bia, eu queria ir para um pedaço que eu acho que tem muito a ver com o que você falou, e é por isso que eu falei que depois vou pedir para a Flávia também comentar com a gente, tá? Uhum. Uma das principais ferramentas que a gente tem para fazer uma fissura nesse silenciamento externo, né, é exatamente o que você falou. É assumir aquilo que a gente é, aquilo que a gente tem de melhor, e se por um acaso eu não tenho aquilo de melhor, né, desenvolver, e se não me desenvolver tudo bem, é a gente gostar mais da gente mesmo, né? Aí a pergunta que eu queria te passar é assim, são os ganhos que você teve depois que você resolveu se assumir? Porque assim, eu conheci você, você estava começando a achar, né? E, e eu vi uma evolução tão grande de tudo que você vem construindo desde então, né? É real essa minha percepção. Você está ganhando muitas coisas depois que você resolveu assumir esse seu jeito? aham. Eu só tenho colhido os bons frutos, né? É, tudo começou lá atrás, você sabe, né? Que a vida pessoal ela se funde com a profissional, né? Não tem como. E o que deu uma virada de chave foi quando a minha terapeuta, né? E virou para mim e falou: Ó, você precisa resgatar a sua essência, né? Qual a época da sua vida que você foi mais feliz? O que você fazia? Como você era? Quais são os seus hábitos? Como você se portava diante da vida numa época que você julga que você era feliz? E isso mexeu comigo, né? E aí fui buscar, né? E aí eu falei, tá, mas eu fazia isso, eu era assim, eu reagia dessa forma. Então foi uma construção. E quando eu cheguei até você, foi porque eu precisava de uma força, né, na parte comercial da minha empresa, que a parte comercial da Transvert, ela estava parada, né? E eu falei, bom, vou conversar com a Kátia, eu vou fazer uma mentoria para a gente desenvolver isso, para que eu, né, mas no intuito de trazer uma pessoa para a Transvert. E foi quando eu percebi que essa pessoa era eu. E eu falei, calma aí. Ouviu, Flávia? Ela queria uma pessoa para fazer o que ela fez tão bem na festa da Transverte. Existe alguém Pois é, com um comercial mais poderoso do que ela? ela é maravilhosa. E aí começou o seguinte, as pessoas à minha volta, né, começando pelas amigas mais próximas, você, as meninas, quando eu conheci as elevadoras também, que eu acho que esse apoio das meninas entre a gente é maravilhoso, quando começaram assim, toda vez que você fala da tua empresa, teus olhos brilham. Toda vez que você fala do teu negócio, teus olhos brilham. E é esse brilho, né, que eu falo, tá, eu entendi, é isso que eu preciso trazer. E, e conforme eu fui saindo de trás da mesa, só para fazer, saindo da parte só do gerenciamento e buscando me conectar com os clientes e abrindo novos caminhos, a coisa só melhorou.
só melhorou. Então, assim, eu tenho um divisor de águas ali, que foi o grande evento que você participou comigo, você sabe da construção, e foi um evento que foi, assim, pessoal e profissional junto. Eu não consigo separar a Bia da Andresa, a Andresa da Bia. Essas duas pessoas, elas se fundem, né? E essa sou eu. Então, e eu não tive mais receio de me calar, de ficar quietinha. Não, eu vou falar, vou contar a minha história, né? Eu tinha esse medo de ser mal interpretada e deixei esses. Eu fui me despindo desses medos, desses bloqueios. Ainda estou em construção, né? Tem muita coisa para melhorar ainda. Mas conforme eu fui fazendo, fui caminhando, fui trilhando esse caminho, eu só tenho colhido bons frutos. Então é É, isso. eu quis puxar isso e aí também trazer a Flávia um pouco para a nossa conversa, porque o que que acontece? Eu acho que quando a gente é criado, e todas nós somos, né? Em ambientes que nos calam, né? Então, o seu caso da professora, o meu caso aí da minha vizinha, né? A gente acaba construindo uma posição no mundo que é confortável, que a gente acredita que aquele jeito que eu me desenvolvi no mundo é a única que me aceita, é o único que me aceitam, né? Então, eu tenho aquele formato criado a partir desse silenciamento, é isso que vão me aceitar no mundo. E muitas vezes eu tenho muito medo de quebrar, né, essa imagem que eu tenho, normalmente, tá, gente, da mulher recatada, né, do lar, né, muito correta, né, que não pode se expor, que não pode falar alto, que não pode assumir uma empresa, que não pode assumir os seus desejos, que não pode ter desejos por outros homens. Ela é aquela pessoa recatada, né? Ou até pelo seu próprio marido, né? Até pelo marido tem um limite de desejo que a gente pode ter, porque senão a gente não é recatada, né? Então, a partir do momento que eu falo, poxa, mas essa não sou eu, como a sua terapeuta falou, Bia, vai descobrir, vai relembrar aquilo que te dava prazer. E você não faz porque você tem medo de desmanchar esse personagem que a gente criou, é, você fala exatamente o contrário, que você ganhou muito mais do que você tinha quando você mantinha esse personagem intacto. Todas nós tivemos em algum momento, tá? Porque nós mulheres somos criadas para termos essa imagem, né? A Flávia, não sei se ela passou pela mesma situação, porque às vezes a Flávia conta que ela foi uma adolescente um pouquinho mais rebelde. Você foi, Flavinha, é verdade isso? Não, porque aquela cara de menina boazinha, não, se você foi tão rebelde Deixa, assim. deixa eu abrir a câmera depois dessa. Eu vou até abrir minha câmera depois dessa. Olha, até ligar a luz aqui. Ligar mais luz aqui, pronto. Então, com essa cara aqui. Ela não tem Não, eu cara de não. menina rebelde, Eu, não, gente. eu acho que eu não fui rebelde. Eu acho que eu vivi tudo que eu tinha direito, né? Eu digo que eu nunca me meti com nada ilícito, nunca. Pelo Mas menos, eu vivi tudo que eu tinha direito. Eu tive a sorte de ter uma adolescência, uma juventude, assim, com uma certa liberdade, mas com uma liberdade com muita responsabilidade. Eu soube usar a liberdade que eu tive, né? Os meus pais, eles sempre me orientaram daquilo que era, né, o certo, o errado, mas eu acho que eles não projetaram em mim o esperado. E aí eu fui livre para até demais para construir o caminho que eu quis, entendeu? Então, assim, eu curti mesmo, eu saía mesmo, eu era baladeira mesmo, já trabalhava, mas né, ia trabalhar com a cara daquele tamanho, mas eu curti bastante. Então, eu posso dizer que a juventude foi assim, foi intensamente vivida. mas ela não foi rebelde, tá vendo, Bia? Ela Não, enganou a rebelde não. gente. Eu acho que Ela teve. foi uma adolescente normal, o que toda adolescente deveria É, ser. a questão é que, assim, chegou um momento em que eu tinha
como é que eu vou dizer assim? Eu sempre fui muito questionadora, né? Então, não pode, por quê? Né? Então, isso às vezes é visto como rebeldia, porque você não aceita tudo que te entregam ok. Não, eu quero saber por quê. Por que que eu não posso? Por que que eu tenho que ser assim? Por que que, né? Então, talvez seja isso, talvez seja a forma de questionar o mundo. E é uma coisa que eu acho que melhorou muito com o decorrer do tempo, com a maturidade, porque a gente continua sendo questionador, a gente continua, né, nessa nossa veia de não aceitar, principalmente padrões que são impostos para a gente desde muito tempo. Então, eu me sinto muito à vontade hoje em dia de ser assim, a questionadora, de ser até meio rebeldezinho, militante por aí. Como é que é? Pé na porta? É pé na porta. Ah, amiga, Mas é pé na porta. Mas o movimento de mulheres, os elevadores precisa um pouco, precisa pouco não, precisa bastante desse pé na porta. Porque se a gente deixar, a gente vai continuar tendo um grupo de mulheres só para repetir aquele padrão que já é esperado de um E grupo. você acaba deixando de colocar para fora aquilo que você sente, aquilo que você deseja, só aceitando esses padrões. E a gente não muda o mundo dessa forma. Eu acho que a gente muda a visão do outro, inclusive não impondo a nossa, mas abrindo o espaço para discussão. E é isso que eu acho que a gente faz. Né? Ô, Flávio, eu coloquei o óculos para ver esse desenho maravilhoso que está atrás de você. Quem fez? É o meu artista, né? Quando o meu assistente, quando vem aqui, tem desenho ali na mesa da Bárbara, tem mais por aqui que depois da pintura eu nem pendurei de novo, tá tudo ainda, né? E tem vários, ele deixa por onde ele passa, meu É o artista. Felipe, né? Do Felipe, É, né? Bom, é. para gente encerrando, meninas, assim, eu queria ouvir um pouco de vocês. A gente está falando de silenciamento principalmente hoje, tá? Então, esse é o nosso tema, Flávia. Só para repetir aqui, para você saber como que a gente começou a falar, tá? Então, se eu sou honesta comigo mesma sobre as minhas intenções e os meus medos, estarei apenas repetindo os padrões de silenciamento que fui ensinada a aceitar. Que tem muito do que a gente está falando aqui, né? Que a partir do momento que eu consigo colocar para fora, que eu tenho uma certa rebeldia, e eu concordo com você, tá, Flávia? Eu não fui muito uma adolescente muito baladeira, mas eu sempre fui muito questionadora, tá? Então, muitas vezes as pessoas olham para mim, né, e falam assim, é muito incrível, né? Mulher questionadora fala que a gente é de esquerda, né? Ah, ser comunista, ser socialista. Vê, gente, né? Posso até ser, mas não é por isso que eu sou questionadora. Questionadora vem muito do meu eu, né? Então, eu sempre fui muito questionadora, né? Mas para você, onde bate essa coisa de ser silenciada? Tem algum lugar, algum momento que você se sente silenciado? Você tem um privilégio que é trabalhar junto com teu pai. Teu pai é um cara que, apesar da geração dele, né, que ele é uma pessoa mais velha, ele é um cara muito legal, assim, né? A gente tem muita paixão por ele, né? Então, você tem realmente essa vantagem de estar com uma pessoa tão querida, né? Mas está no nosso segmento muito masculino, né? Alguns momentos que você se sente, assim, silenciada? Olha, eu vou te dizer o seguinte, ele realmente é muito maravilhoso, mas a gente também bate de frente, tá? A gente, É. hoje mesmo, assim, uma coisa boba aqui da questão da nossa obra aqui, eu cheguei e falei, como assim? Ah, porque você não estava aqui ontem? Eu falei com seu pai, eu falei que você tinha escolhido, e aí ele disse que não, que era para fazer diferente, ou seja, eu não fui silenciada, eu fui ceifada. Tira Então, tudo que eu assim, falei do elogio ele com é o nosso famoso muito, propaganda. ele é muito maravilhoso, mas assim, a gente também bate de frente, né? Mas eu acho que deixa eu pensar. Eu acho que assim, a gente ser honesta com a gente mesmo é autoconhecimento e responsabilidade, né? A primeira coisa. A gente precisa saber quem a gente é para a gente poder, né, não deixar fugir a nossa essência. E é um exercício de responsabilidade o fato da gente não deixar, na minha opinião, que a gente seja silenciada.
Eu acho que sim, no nosso segmento, quando eu vejo cliente, por exemplo, né, que olha, assim, quem que é essa menina? Quem que é ela, né? Então, a conversa dificilmente é direcionada para mim quando eu estou com meu pai, né? As perguntas dificilmente são direcionadas para mim quando a gente está junto. E faz parte do nosso segmento, né? A gente sabe que é muito masculino, isso a gente repete a todo momento. Mas eu percebo isso, eu vejo isso, em que a gente é vista ali como um bibelô. Acabaram de chegar meus crachás aqui novos, ninguém olha para ele, sabe? Tá aqui, comercial, entendeu? Quando eu estou atendendo o cliente, tá aqui. Ninguém acha que, né, pode perguntar para mim, tem que perguntar para ele, que é mais velho, que é homem. Ah, ele deve entender, ela tá aí só para sujar a barra da calça mesmo. Ô, Flávia, você estava falando, me veio uma outra imagem que não tem muito a ver assim direto com o que você está falando, mas com o nosso segmento, tá? Eu estava questionando, não lembro se foi com vocês, né? Esse excesso de mulheres, né, objetos que são colocadas nas feiras e eventos aí de todos os segmentos do nosso mercado, né, do Brasil. Então, você vai num salão do automóvel, que nem é mais salão, agora tem outros nomes, tem as mulheres objetos da frente do carro. Você vai numa feira de, sei lá, produto de beleza, tem as mulheres objetos ali. Você vai no produto de limpeza, tem a mulher objetos ali incrível, né? Como sempre tem aquelas meninas e mulheres que defendem muito essa presença, porque isso dá trabalho, as pessoas são pagas, remuneradas para isso. Tudo bem, entendo tudo isso, né? Mas esses dias eu estava assistindo, tá? Uma feira de automóvel gigante que tem na China, tá? Falando, né, de inteligência artificial, falando de eletrificação, falando de um segmento de carro, que normalmente tem muitas mulheres objetos. Gente, não tinha uma única mulher objeto apresentando os carros. Tinham mulheres, tinham vendedores, tinham vendedoras, tinham robôs, mas não tinha mulher objeto. E eu falando do nosso segmento, me veio essa imagem, sabe? E isso assim, é muito engraçado, como se o poder de compra fosse exclusivo dos homens, né? E aí, quem é que vende pra gente? Mulher não compra carro? Né? Isso Gente, é. coisa no nosso segmento, que hoje mais decide as coisas dentro de um condomínio são as mulheres. Não foi na Jornada Potter, né? Que na Jornada Potter foi até a Bia que falou, Kátia, vai, é muito é muito legal, vai sim. Eu fui, gente, muito mais mulher. Fica provando as coisas. Fala, Bia, Bia, Gente, veja bem, se estiverem no meu evento aqui, a gente tem mais o quê? Sindicás, Síndicas, claro. tá? bem. Se eu pegar minha carteira agora e falar para vocês, 70% da minha carteira é sindicás, tá? É mais que metade, gente. E aí eu tô rindo, sabe por quê? Porque semana passada foi uma consultora comercial, né, de uma empresa falando, né, qual a sugestão, não sei o que eu dava, se eu tinha ido na feira, se eu tinha visitado o stand do pessoal lá. Eu falei, não, fui, gente, tava tudo muito legal. Mas posso dar uma sugestão? Vamos tirar as passistas e vamos botar, né, tipo. As mulheres também vão na feira, as mulheres, né? A gente não precisa passar por aquilo. Falei mesmo, gente. Eu vou defender Tá aqui nós, certa. mulheres. E ainda tem mais, desculpa, Bia, só complementando, eu acho assim, desnecessária essa objetificação humana. Não tem para que ter tanto o rapazinho. Cara, eu não vou na Aham. feira para isso, sabe? Eu não tô lá para isso. Agora, se os homens vão para isso, eu já não sei. Mas assim, eu não vou lá para isso. Eu não vou. Para mim, óbvio, se eu tô lá com um objetivo de trabalho, um objetivo comercial, um objetivo de conhecer o produto e tal, eu tô lá para ver o produto. Para quem vai me apresentar, eu só espero que esteja preparado para aquilo. Agora, se é bonitinho, se é feio, se não é, essa objetificação humana é que vem de muito tempo,
Então aí eu acho desnecessário os seminus para atrair Então, gente. é desnecessário, né? E a gente falando sobre isso, no nosso segmento, né? É, gente, cada ano, isso é visível. A feira é visitada por mulheres. A gente vai agora para BH, provavelmente a gente vai ver um número interessante de mulheres lá. Não é mais um segmento que é, é só deles. Não, é nosso também, né? Cada E vez mais mulheres com poder, Bia. E isso é um questionamento que eu faço sempre para quem acompanha o canal, né? Antes existiam muitas mulheres também, mas elas eram bem subordinadas mesmo. Eram as recepcionistas, nada contra a recepcionista, tá, gente? Super importante nas empresas de elevador, é a cara da empresa. Mas Mas hoje nós eram temos mais acompanhantes, as pessoas que estavam acompanhando alguém que estava lá a fim de, entendeu? E hoje em exatamente. Tinha dia, não, eu não pessoas vejo só no isso. administrativo das empresas, né? Tinham pessoas secretárias dos donos das empresas, porque eu sou de uma geração que ainda tinha secretárias, né? Então tinha mulheres, mas não eram mulheres que decidiam. Hoje você que vai tinha o em poder de compra. feiras, as mulheres decidem, são elas que tomam a decisão de qual vai ser o fornecedor que aquela empresa vai adquirir, né? Mesmo, Bia, quando é uma sociedade em homem e mulher, né? Eu Aham, tenho muitos clientes que é o marido e a esposa que são os donos, mas ela está à frente na tomada de decisão, né? Muitas vezes o que a uhum, gente vê o formato tradicional é ele técnico, né? E ela da área de compras, ela da área administrativa, ela da área financeira. Quem dá a decisão final é ela. E a gente ainda tem muita gente, né? Muitas empresas aí sem esse discurso, né? Adaptado para essa nova realidade. E de verdade, gente, sim, isso é um silenciamento, tá? Do jeito que eu tenho estudado, silenciamento não é só você falar, como eu comecei o meu discurso, né? Do engole o choro, né? Eu não sei se vocês ouviram isso na infância, eu ouvi muito, engole o choro. Esse hum. é o silenciamento claro e objetivo, que muitas vezes hoje a gente ainda é obrigado a ouvir. Né? Ai, não, lá vem a emocionada. A Bia usou essa palavra, né? Muitas vezes essa coisa de, ai, você é muito emocionada, é o engole o choro, que é absurdo, é muito agressivo isso, né? Mas com esse tipo de comportamento que não é claro, mas ele dá uma, uma indicação do tipo, vai ficar no seu lugar, querida, né? Você não é tão poderosa assim do jeito que você acha que é. Isso Fica é muito quietinha, agressivo né? sem falar com as palavras, né? Ela fica quietinha, né? Oi? Fica quietinha, Fica quietinha. quietinha. Eu É. tenho Ou então, quando você uma- vai dar uma sugestão, não é bem assim, você não está vendo com clareza, né? eu tenho uma amiga que ela é enfermeira, né? E durante um bom tempo ela replicava uma frase que ela escutava na época da adolescência, eu não vou saber dizer, né? Em que determinado, mas era fica quietinha para eu gostar de você. Isso é muito agressivo. Olha isso, fica quietinha para eu gostar de você. O que eu E, fico quant, tão feliz. Você, Desculpa. não, então, e quantos. olha o impacto que isso tem, né? Numa pessoa que escuta isso diariamente. É, o que eu ia falar é o que me alegra é que eu tenho assim, eu tenho desculpa, gente, o barulho, se vocês tiverem, porque né, a obra segue. O que me alegra é que assim eu posso ver no meu círculo de amizades que eu tenho amigas, mães que têm assim o poder e o prazer de criar uma geração diferente da forma como a gente foi criado. Então isso me alegra muito, assim. Eu ontem eu fui de manhã cuidar da minha saúde, fazer minha fisioterapia, meus RPGs da vida que eu tô tendo que fazer, ser obrigada a fazer. E à tarde eu fui acompanhar.
a entrega das medalhas das Olimpíadas na escola dos meninos. E eu vou falar para vocês por que eu fui. Porque a semana inteira o meu pequeno chegou em casa chorando. Ai, porque o meu time só perde. Ai, porque o meu time só, né? Ai, porque o meu time é muito ruim. Ai, porque hoje a gente perdeu 30 pontos. E aí eu estava preparada, porque assim, é uma coisa que pega ele não lida ainda muito bem com as derrotas. E aí, quando eu vi que ia ter entrega, eu pensei, eu vou ter que, né? Eu não vou conseguir ir por causa do horário. Eu falei, não, eu vou. Porque eu falei para ele, olha, independente do resultado, a mamãe está lá. Independente da posição que você e a sua equipe ficarem, a mamãe vai estar lá para te dar um abraço, né? Para te acolher, porque ele ia receber a medalha e ia subir para a aula, né? Que ele estuda à tarde. E era 1 da tarde. E aí eu fui. E eles foram campeões, assim. E eu vi meu filho chorar de emoção, de Ai, que lindo. felicidade. Então, assim, foi é muito gratificante poder fazer parte dessa transformação, dessa mudança de comportamento, entende? De, assim, poder estar lá para acolher e ao mesmo tempo ver chorar de emoção, sabe? É muito gratificante. E eu vejo isso nessa geração de mães com quem eu me relaciono. Muito lindo isso. E assim, para a gente ficar aí como uma reflexão para né, os próximos dias, eu andei ouvindo e lendo algumas coisas sobre aquela frase, aí é relacionamento, tá, gente? Não é só sobre empresa, não, né? Mas relacionamentos em geral. Que é uma falácia essa coisa dos homens exigirem que as mulheres sejam leves, né? Você tem que fazer o seu casamento ser um casamento leve. Você tem que ser aquela alma dentro da empresa que deixa o ambiente leve, né? Isso é uma forma seríssima de silenciamento, né? Porque você está falando a mesma coisa. Você não pode colocar para fora aquilo que te incomoda, aquilo que você se sente encurralada, aquilo que está questionando os seus desejos, valores e necessidades. Quando você está falando de leveza, você está exigindo que a outra pessoa simplesmente fique quietinha para gostar de você, né? Então, isso é, assim, é uma reflexão que eu queria deixar para as mulheres, mas em geral. Acho que aí não é só mulher, não. Tem muitos homens que são colocados nesse lugar também. Não me traga problemas, me traga solução, né? Isso é de uma agressividade tão grande, né? Porque empresas a gente tem problemas e os problemas precisam ser colocados em cima da mesa, sim, para que as soluções sejam encontradas, né? E normalmente é colocado esse peso muito grande em cima das mulheres, né? Os homens podem reclamar, eles podem trazer, eles podem gritar, desbravejar, mas a mulher não, ela tem que deixar o ambiente leve. Bom, meninas, é isso. 4h20, agradeço a presença das minhas duas cascas de bala, que nunca me deixam sozinhas. Obrigada por vocês estarem aqui. Bia, valeu muito. Mais uma vez agradecer pelo evento, que foi maravilhoso. Foi um final de semana delicioso. Foi muito gostoso mesmo. Obrigada por fortalecer o grupo, viu? Foi incrível. Ah, eu já tô com saudade, gente. Já quero voltar no tempo. Foi Eu tão queria a máquina bom. do tempo, falei. Olha, queria Eu reviver também. esse final de semana quantas vezes fosse possível, gente, porque é... Ai, foi lindo, não tenho o que dizer. Acho que foi inesquecível. Quando eu Também acho. penso assim, eu fico muito emocionada, sabe, de ver. Nossa, foi um final de semana tão incrível, tão intenso, com tanta troca, né? E não só da gente, né? Nós ali. Eu curti todas vocês muito, muito pertinho, muito juntinho de mim, mas ver vocês com as minhas clientes, com as minhas coisinhas aqui que, sabe, com os meus funcionários, com o Manuel. Foi muito Que bom. figura. A parte depois ali, né, foi muito gostoso, assim, acabou realmente a confraternização e o pessoal foi ficando, e a gente se divertiu bastante naquela parte também, né? O karaokê, tá, gente? Só para vocês saberem, a gente ficou fazendo karaokê.
Legal, Os foi muito vídeos bom. apocalípticos. Apocalípticos, eu voltei bem pior da minha coluna. Eu queria lembrar isso para vocês. Também você quis mostrar toda a sua performance com o seu marido. Você queria o quê? Né? Que o Eu marido voltei da Flávia também arrasada. entrou na brincadeira, tá, gente? Ele é Ele é outro. divertidíssimo. Ele é outro, viu? Flávia, obrigada. Eu sei que você está em obra aí, ainda Imagina. mesmo entrou e trocou aqui com a gente. Claro, Obrigada, viu? sempre que possível eu estou aqui. Você sempre promovendo os nossos encontros, assim, maravilhosas discussões profundas. Adoro. Legal. Meninas, obrigada. A gente vai deixar esse episódio gravado lá no episódio, lá no canal, tá? Então, quem quiser assistir, é só indicar para as outras elevadoras assistirem lá. Beijinho, boa tarde. Tchau, tchau. Beijo, Beijo, tchau, tchau. Se tchau. liga.